Bom dia, segundo ano. E aí, tudo bem com vocês? Como foram de feriado? Curtiram muito? Respeitando a quarentena, lógico. O pessoal tá aparecendo aí, hein? Felipe Lourdes apareceu. Evelyn ressurgiu. Emily. Emily ressurgiu. E os outros mantidos, né? Os outros que já estavam. Pessoal, como a gente falou semana passada, na aula de gramática, nós concluímos o nosso objetivo, então vamos relembrar. Relembrei semana passada tipo de sujeito, não foi? A diferença entre o indeterminado e a oração sem sujeito. Hoje eu quero reforçar para vocês a transitividade verbal. Por que transitividade verbal? Para você descobrir se o predicado é nominal, se o predicado é verbal ou se o predicado é verbo nominal, você precisa compreender a transitividade verbal, certo? Então, é um assunto base para outros. Para você descobrir se ali é um objeto direto, se é um objeto indireto, se é objeto indireto preposicionado, direto preposicionado, se ele é indireto pleonástico, tudo isso você precisa partir da sua conclusão de se aquele verbo ele é transitivo direto, se ele é verbo transitivo indireto, se ele é intransitivo, se ele é verbo de ligação. Então, é muito importante saber diferenciar a transitividade dos verbos, certo? Vamos começar. O que é a transitividade verbal? É a necessidade que alguns verbos podem apresentar, ou não, de serem complementados. Quando o verbo pede um complemento, ele é um verbo transitivo. Aí ele vai poder ser direto ou indireto. Quando o verbo não precisa de complemento, ele por si só traz uma ideia completa de algo, não precisa de nada para completar ele, nós chamamos ele de intransitivo. E ainda temos também o verbo de ligação, certo? É por ele que nós vamos começar. Verbo de ligação, página 22, viu? Expressa o estado permanente ou transitório, mudança ou continuidade de estado. Aparência de estado. Pronto. O que quer dizer isso? Basicamente, pessoal, em outras palavras, o verbo de ligação é aquele que tem somente a função de ligar o sujeito ao seu predicado. E aí ele é conectado para fazer essa ligação. Ou seja, ele não é significativo. Ele não apresenta nenhuma ideia por si só. Nenhuma ideia completa, nenhuma que precisa ser incompleta ou precisa ser complementada. A questão é que ele serve somente de elo entre o sujeito e o predicado. São exemplos disso, ó. Verbo ser, verbo estar, permanecer, ficar, tornar-se, continuar, parecer, virar, andar, estar, viver. Exemplo, ó. Ando preocupado. Ando preocupado, sujeito oculto, eu. Ando preocupado. Preocupado é o predicado. Esse ando não carrega nenhum significado. Então, toda vez que você vê o verbo andar, você já percebe. Permanecer também é outro exemplo disso. Essa questão aqui pode acontecer muito na questão do sujeito ser oculto, certo? Geralmente as frases que têm um sujeito oculto, nós utilizamos o verbo de ligação. Permanecer no cargo é outro exemplo aqui. Fiquei no escritório, andei 2 quilômetros. Dessa forma, nós temos sujeitos ocultos e o verbo serve somente para ligar o sujeito ao seu predicado. Quando o verbo tem a função somente de ligar sujeito ao predicado, ele é verbo de ligação. Vocês vão perceber a diferença do verbo de ligação para um verbo que carrega significado quando vocês agora fizerem a oposição entre o verbo intransitivo e o verbo de ligação. Observe. Verbo intransitivo é aquele cuja significação verbal está inteiramente contida no verbo e não necessita de complementação. São exemplos que eu posso dizer. Falecer é um grande exemplo. Aqui nós temos outro exemplo. Ó. Acabou. Certo? A vida passa. Um exemplo. A vida passa. Ponto final. A vida passa. Aí eu acrescento rapidamente. Rapidamente. Esse ato de acrescentar ao verbo intransitivo não é uma necessidade dele. É uma necessidade que o autor quis colocar. Mas o verbo ele não pede para ser complementado. É o mesmo caso de alguém dizer assim, ó, meu cachorro faleceu. Então, todo mundo já sabe o que é falecer, não precisa complementar. Agora, se a pessoa quiser, pode dizer, meu cachorro faleceu da doença tal. Aí é um complemento opcional.
O verbo não pede para ser complementado. Essa é a diferença. O verbo intransitivo é um verbo que por si só carrega significado e por isso não precisa ser complementado. Verbo de ligação é aquele verbo que não carrega significado. Ele tem somente o objetivo de conectar o sujeito ao predicado. Se não tiver isso, deixar só o verbo, a frase fica sem sentido. Ele precisa de um complemento. Ok? Por exemplo, ó, voltando lá em verbo de ligação, tem aqui, ó, eu ando preocupado. Se eu botar só eu ando, fiquei triste. Eu fiquei. Ficou o quê? Ficou como? Precisa ser complementado. Esse é o verbo de ligação. Ele precisa de um complemento, porque ele só faz ligar. Já o verbo transitivo, aí ele pode ser direto ou indireto. Aí entra a questão da preposição. Se após ele vier uma preposição, ele é o quê? Indireto. Se após ele vier qualquer outro termo gramatical, desde que não seja preposição, ele é direto, certo? Transitivos são aqueles que pedem complementos verbais. Aí já vai entrar o complementos verbais, já entra aquele assunto de qual? Objeto, certo? O objeto direto, certo? O objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto. Isso. Para completar a sua significação. Eles podem ser transitivos diretos, indiretos, e diretos e indiretos. E por aí vai. Exemplo, ó. O tempo conserta tudo. Conserta. O tempo conserta. Conserta o quê? Tudo. Tudo é o complemento do verbo conserta. Tudo é objeto. Direto ou indireto? Tem preposição? Não tem preposição, professor. Então ele é um objeto indireto. Ele é complemento de um verbo transitivo indireto. Agora, ó, ele precisa de ajuda. Ele precisa, quem precisa de alguma coisa, precisa de algo. Do que é que ele precisa? De ajuda. E agora eu tenho um verbo transitivo, direto ou indireto? Indireto, porque após ele eu tenho a preposição. Se eu tenho a preposição, ele é um verbo transitivo indireto, é um VTDI, e o complemento dele é um objeto indireto. Beleza? Espero ter dado a relembrada para vocês. Vamos passar uma atividadezinha para reforçar isso aí. Bom? Temos páginas a fazer, né? Ainda. Se eu não estiver enganado, temos sim. Página 38, página 39 e página 40. Atividade para casa. Página 38, página 39 e página 40. Tá bom? Aguardo a atividade de vocês. Dúvidas também podem tirar. E até a próxima.